Olá, doutora Ana, seja bem-vinda, tudo bem? Olá, Cris, tudo bem? E você? Muito obrigada. Muito bom, a gente que fica feliz de poder estar falando com você. Bom, conta para nossa audiência, Ana, o que é você, quem é a doutora Ana, médica, pediatra, e quem é a doutora Ana, empresária? Conta para gente. Então, eu sou Ana Clara, eu sou pediatra e alergista imunologista de especialização. E há 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos, comecei essa parte mais de empreendedorismo e sendo um pouco mais empresária na visão da gestão em saúde. Eu sou também do Comitê de Saúde Digital da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia e sou mestre em Ciências Aplicadas à Pediatria. Muito bom, é um extenso currículo, né, Ana? Dá tempo de viver ainda um pouco, não? De meia-noite às 7, dá tempo sim. A gente vive nos nossos sonhos, né? Faz parte. É. Mas conta para mim uma coisa, Ana, qual que é a visão que você, tanto como médica quanto como empresa, tu ainda tem da telesaúde? Então, a telesaúde, na verdade, a gente vê atualmente, e eu acho que é o futuro, como uma solução para diminuir as inequidades que a gente tem no nosso Brasil. E, de fato, eu acho que agora a gente consegue começar a falar de uma saúde com acesso para todos, através da saúde digital, com o modelo híbrido do presencial. É sempre importante lembrar que ela não é excludente, né? Ela é somatória, né? As pessoas têm, acho que, essa visão meio equivocada de que na saúde uma coisa suplementa ou suplanta a outra, né? Não, na verdade elas se suplementam, né? Você, sempre que vem algo, ele vem para acrescentar e não para excluir. Isso é muito bom, muito interessante, né? Eu acho que é exatamente isso. Assim como a gente tem a anamnese e os exames complementares para solicitar, para ajudar na nossa elucidação do diagnóstico, eu vejo muito a telesaúde também como complementar à saúde presencial. E somente vai funcionar quando a gente tem um modelo híbrido. Não acredito que ela exclusivamente digital sane todas as nossas necessidades, né? Ah, concordo. Acho que no futuro, talvez quando a gente estiver fazendo viagens interestelares, né? A gente possa se valer mais de uma tecnologia mais à distância, mas acho que hoje ainda o modelo híbrido é o que faz mais sentido para a gente. E nesse contexto, eu acho que a telepropedêutica era o último bastião, né? Era a última grande fronteira da saúde, porque a gente até consegue fazer a anamnese à distância, a gente consegue conversar com o paciente à distância, a gente não conseguia ter um exame físico minimamente suficiente para nos ajudar a nos guiar. A gente sabe que não é o mais importante no diagnóstico, né? A gente sabe que a maior parte do diagnóstico vem da anamnese, da conversa com o paciente, da história do paciente, mas aqueles 30%, 20% que fazem a diferença pelo exame físico, eles são realmente importantes para essa diferenciação. E nesse contexto, como o Title, que é o dispositivo, o device que vocês têm, atua na telepropedêutica? Então, a telepropedêutica, eu acho que ele é um passo intermediário quando a gente está pensando na condução de um caso. Porque o que que ela me permite? Ela me permite diferenciar um caso de baixa complexidade, de alta complexidade, me permite priorizar os casos que precisam, de fato, de um atendimento presencial ou até mesmo de um especialista. Eu vejo muito como até uma teletriagem associada a essa telepropedêutica, antes de fato de você ir presencialmente, se for necessário. Com o Title Care, você consegue fazer o exame físico de fato à distância. Então, você consegue fazer a otoscopia, a horoscopia, a ausculta cardíaca, pulmonar e abdominal, ver a frequência cardíaca, a temperatura. Então, devido à versatilidade que ele tem e como ele é muito intuitivo de ser utilizado, você consegue dar uma capilaridade para isso muito grande. E eu acho que o que é mais fantástico dele, uma dor que a gente vê no Brasil é de fato a especialidade médica. Então, otorrino, dermato, cardiologista, isso
A gente tem no Brasil, mas tudo muito centralizado, tudo nos grandes centros. Nos interiores, às vezes, das grandes cidades, você já não encontra isso, né? Dos grandes estados já não existem. Então, através do Title, eu consigo, de fato, conectar médico e paciente, independente do limite geográfico, e o especialista, mesmo até uma outra unidade de saúde, que não tenha naquela cidade aquela especialidade. Muito legal. E você pode também fazer isso como teleconsulta, teleinterconsulta, né? Você pode ter mais de um médico ao mesmo tempo acompanhando o caso, né? Exatamente, não é só entre o leigo ou, por exemplo, o enfermeiro ali na ponta ajudando o paciente e o médico na outra. Você pode fazer isso entre hospitais, entre médicos. Então, você pode fazer de um clínico geral com um cardiologista, você pode fazer dentro de unidades de terapia intensiva para discutir um caso dentro de uma unidade com outra. Isso para a gente, né, Cris, como é médico, a gente vê como enriquece, porque muitas vezes a gente discute os casos com os colegas ou por telefone, ou ali por e-mail, você pega os exames complementares em imagem, imagina o quanto isso não vai agregar de você conseguir, de fato, ouvir o que o seu colega está ouvindo também, ver o ouvido, ver a membrana timpânica que o seu colega está relatando também. E daí você está agregando conhecimento entre profissionais. Isso é muito enriquecedor para a gente como médico, né? Com certeza. E aí já vem a pergunta, né? Assim, a gente está vendo. Hoje você consegue fazer ausculta cardíaca, pulmonar, otoscopia, horoscopia, ver temperatura, mas a gente tem muito que crescer nesse sentido, né? E eu acho que uma grande mudança que vai haver aí com a tecnologia, a gente ter, por exemplo, talvez a incorporação de ultrassons e fazer ultrassom POCs, né? Que é Point of Care. Vocês têm algum plano para o futuro com a Title ou com a Twindo de acrescentar algum outro device? Isso é óbvio, estamos já chutando para o futuro, né? Curiosidade que matou o gato. O que eu vejo como visão de saúde digital no futuro? A gente usar os dispositivos wearables como um monitoramento remoto, então você tem o seu relógio que vai captar ali frequentemente sua frequência cardíaca ou uma saturação. Eu vejo eles tendo endpoints, onde eles vão emitir alerta, e daí você poderia usar o Title quando você emite esse alerta. Com o Title você vai traçar a sua linha de ação. E aí você pode ter um ultrassom portátil, você pode ter um eletro ali portátil, mas só vai fazer sentido quando a gente agrega linhas de cuidado. O cuidado coordenado, gerenciado, ele não é para todo mundo e não é para qualquer doença. Então, qual é a visão minha quanto médica e da Twindo e na parte como diretora médica da Twindo? A gente está investindo em linhas de cuidado, não de uma maneira geral. Não faz sentido eu vender dispositivos, faz sentido eu vender valor agregado aos meus dispositivos. Então, a gente elencou linhas de cuidado e dentro dessas linhas a gente está trazendo os novos devices, que ainda não são públicos, a nossa estratégia aí para o futuro, mas vem bastante coisa boa para agregar valor, tanto para o médico quanto para o paciente. Legal. Esse momento do futuro é muito aguardado, né? Porque a gente sabe que a nossa evolução como saúde, como medicina, ela está ela tá saindo de um cuidado, vamos dizer assim, hospital centralizado, né, para ser paciente centralizado. Inicialmente, talvez casa ou domicílio centralizado e depois isso ser paciente centralizado. Acho que a gente está migrando muito nessa direção, né? E aí, como você disse, os wearables, eles são muito importantes porque eles vão dar uma outra forma de acompanhamento, né? A gente, como médico, sabe que é importante você acompanhar o paciente, mas você faz a consulta, o paciente vai embora para casa, colhe os exames, faz o tratamento e você só o vê no retorno, que às vezes pode ser em 15 dias, em 30 dias. Isso é um intervalo de tempo muito grande. A gente vai poder mudar isso, né? A gente vai poder fazer o acompanhamento dele enquanto ele estiver nesse tempo até o retorno, e a gente pode até modificar essa data de retorno a depender do que a gente vê, né? Então, acho que isso vai ser uma mudança de paradigma na área médica, né? Eu não sei se você tem essa sensação, mas na faculdade a gente aprende muito o paciente, o cuidado centrado no paciente.
Mas eu acho que pela primeira vez, desde que eu comecei essa carreira na medicina, eu estou de fato sentindo que o cuidado está migrando para o centro do paciente. E eu estou dando autonomia para ele, para escolher onde ele quer ser cuidado e para ele próprio gerenciar a saúde dele, gerando mais engajamento mesmo para essa visão holística da saúde, sabe? Então, eu sinto muito orgulho de ver que através da saúde digital a gente está conseguindo inverter e até humanizar o processo melhor, sabe? Essa é uma ideia que a gente sempre teve na Grifo, de que a tecnologia ela vai melhorar essa humanização também, ela vai melhorar a qualidade. Mas a gente acha também que vai precisar de uma educação muito grande, porque a questão de você ver valor em saúde, ela é diferente do ponto de vista do paciente e do médico, né? O paciente ele tem um imediatismo que para a gente, como médico, às vezes ele não é tão importante. Ou seja, para a gente é melhor uma pneumonia bem curada em 20 dias do que uma pneumonia mal curada em uma semana, né? E às vezes o paciente quer estar bom em uma semana para continuar a sua vida, a sua rotina, mas ele ainda não está totalmente curado. Então, isso para a gente, essa questão do valor, ela vai precisar passar por uma educação, tanto do paciente quanto dos próprios médicos, né? Embora a gente já tenha essa visão, mas a gente vai ter que aprender a ensinar isso para o paciente para que não seja, para que não se perca esse valor, porque saber este valor é muito importante, né? E eu acho que vai ser bastante desafiador, mas vai ser bem interessante. Sim, e é isso, é Né? com educação, né, que a gente consegue, de fato, romper essas barreiras e orientar adequadamente. E aí eu acho que o nosso desafio é muito grande, justamente porque nós temos dois braços que a gente tem a missão de orientar e educar, e que tem visões completamente diferentes, né? Então a gente tem que se preparar muito aí para o que está vindo, e é um trabalho de formiguinha, um passinho atrás do outro, mas eu acho que no final de tudo vai ser muito recompensador. Isso me lembra a história de Janus, né? O deus que tem duas faces, né? Uma virada para um lado e a outra virada para o outro. Então a gente vai ter que ser meio Janus aí, vestir a capa de Janus e fazer esse papel. Muito bom. Bom, você sabe, né? A gente, principalmente eu na Grifo, a gente tem aquela chatice da medicina baseada em evidência, né? Da importância que tem a ciência e a qualidade dos resultados. Nesse cenário, eu sei que vocês já tiveram algumas experiências com Title, né? E você pode explicar para a gente como é que foi essa experiência, o que vocês fizeram e a qual conclusão vocês chegaram? Então, antes de fato da gente levantar toda essa bandeira do Taito, a gente fez o nosso dever de casa, vamos dizer assim, e analisamos internamente, apesar da literatura já ter avaliado muito o Taito, porque é uma tecnologia já mundialmente conhecida, israelense, mas para trazer para o Brasil, a gente falou, vamos validar com o nosso público, fazer o nosso dever de casa de fato. E aí, Cris, um ponto até que eu acho interessante. Muitas vezes, quando a gente fala de uma adoção de tecnologia, as pessoas geram uma expectativa de que o resultado clínico ele tem que ser superior ao tradicional. E não é isso que eu quero necessariamente provar com a tecnologia. Eu quero provar que a saúde digital, a telesaúde, ela se equipara ao cuidado presencial. E é isso que a gente consegue demonstrar com o Title Care. Quando você tem o exame físico à distância, ele se equipara ao exame físico presencial. Ele não perde em qualidade. Ah, mas ele não ganha? Não, mas eu não quero que ganhe. Eu quero que ele, de fato, se equipare para daí sim a gente conseguir evoluir no processo. Então, a gente já fez estudos tanto em pronto-socorro, né, em atendimentos de pediatria principalmente, como em algumas linhas de cuidado. Eu não posso revelar os números ainda, porque a gente está em vias de publicação, mas o que a gente consegue observar de uma maneira geral é que o exame físico à distância com o dispositivo, ele é equivalente ao exame físico presencial ali com o seu médico. Claro, a gente tem diferenças de exame físico de médico para médico. Isso é natural, então a gente não pode esperar que o exame com o dispositivo seja também igual ao que você faria na sua prática. Mas em termos de resolutividade, de acurácia, de valor preditivo, aí com esse cunho mais científico, ele foi satisfatório.
Isso que importa para a gente. Sim, isso é muito interessante, porque essa é uma discussão que a gente sempre tem, né? Eu faço intensivismo, então a gente sabe que muitos das técnicas ou das tecnologias que a gente usa, elas não mudaram o desfecho. Elas mantêm o mesmo desfecho, né? Então, a grande discussão que todo mundo fala é, vamos usar o Swan Guns. Swan Guns, vamos suar. Swan Guns é para quem não sabe, né? É uma monitorização invasiva da pressão arterial e a gente consegue ver a pressão capilar pulmonar, e que foi um dispositivo, uma técnica que, quando ela foi desenvolvida, ela gerou bastante afã, porque a gente não tinha como mensurar isso, a gente tinha como estimar, mas não como mensurar. E aí você passou a mensurar. E a ideia é que esta mensuração mudasse o prognóstico dos pacientes, né? Mas eu sempre tive uma visão crítica a esse respeito, que nenhum dispositivo, nenhuma técnica de propedêutica é capaz de mudar desfecho. Porque isso é meio óbvio na minha cabeça, né? O que muda desfecho é terapêutica, não é propedêutica, É. né? O que muda desfecho é terapêutica e prevenção. Exato. Não é propedêutica de fato. Agora, qual desfecho que eu posso mudar com a telepropedêutica? Eu posso tirar essa pessoa que está no pronto-socorro que nem precisava estar ali. Sim. Eu posso fazer um diagnóstico precoce. E aí sim eu vou ter uma alteração no desfecho indiretamente. Uhum. Porque você evitou uma complicação, você pegou isso mais cedo. É aí que a telepropedêutica vai entrar e o que a gente vê. A gente consegue reduzir fila de pronto-socorro, sim. Só que também um outro ponto de atenção que a gente tem que. Eu acho que a gente, como trabalha com isso, tem essa missão de colocar. Quando você fala de inovação, de devices, você não está falando em otimização de recursos necessariamente. A minha consulta por telemedicina, que eu chamo de telemedicina avançada, porque tem a telepropedêutica, ela demora mais do que a telemedicina. Então, não adianta eu querer incorporar essa tecnologia para o meu médico atender mais pacientes, por exemplo, porque isso não vai acontecer. Porque é uma inovação, eu tenho minha curva de aprendizado e eu estou agregando uma etapa na minha telemedicina, que é o exame físico. Então, vai ser um processo mais demorado também. Então, as expectativas têm que estar muito alinhadas de todos os players. E quando a gente fala em inovação, a gente fala de todos os players possíveis na área da saúde, né? Sim. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque as pessoas não enxergam, principalmente na área da saúde, né? Elas têm esse imediatismo, e principalmente quando eu falo as pessoas, nesse momento eu estou falando da fonte pagadora, né? Estou falando do player, do stakeholder que paga, né? Então ele quer melhorar o desfecho, ele quer melhorar esse desfecho aumentando a sua lucratividade, e ele não consegue enxergar que na somatória, tudo isso são pontos específicos que você consegue mexer para mudar o valor final, né? E existe a questão da relevância. Então, na fórmula de Porter lá, a relevância é um fator corretor aí que faz muito sentido e que quando você pega algo que muda o desfecho, mesmo que você não tenha uma redução de custo inicial, mas se ela tiver uma relevância muito alta, isso faz muito sentido. Então, sim, eu acho que a gente não pode só, e essa aí vem um outro para casa nosso, né? E principalmente de vocês como empresa, que é mudar a visão do stakeholder, da fonte pagadora, de que você agregar valor não necessariamente é uma redução de custo inicial, mas você pode conseguir um aumento de relevância do seu produto, né? E isso faz diferença. Exatamente. Porter é meu livro de cabeceira, e eu acho que devia ser o livro de cabeceira de todo estudante de medicina. Porque essa nova geração que vai se formar vai viver muito a filosofia, né? Essa coisa, essa mudança mesmo, a quebra de paradigma e a gente botar valor agregado de fato, né? E é essa missão, de fato, é a fonte pagadora mudar o mindset e entender que a economia vem, mas a médio e longo prazo. Então a gente precisa de uma oportunidade, a gente precisa de um investimento, né? Inicial para isso. É isso mesmo. Bom, você praticamente a gente já discutiu basicamente o que eu ia te perguntar, né? Como é que você vê que essa tecnologia pode agregar valor ao paciente? E aí, eu acho que a gente compensa a gente contextualizar essa questão do valor ao paciente
exatamente nesse cenário de que não é valor só financeiro, monetário, né? Você tem a questão do valor de uma melhoria na qualidade de saúde e que isso não necessariamente significa uma redução de custo financeiro, né? Exatamente. Então, por exemplo, com o dispositivo, com o Taito em si, como que a gente pode agregar esse valor? E aí eu vou dar algumas das visões, tá? Das diferentes stakeholders. Mas, por exemplo, do cliente, né? Do paciente, que mudou aí a nomenclatura para cliente. Você pode ter um dispositivo dentro da sua casa que pode gerenciar a saúde da sua família. Então, você pode ter ali você, seus filhos, seus pais. Você pode ter esse dispositivo, claro, vai estar conectado com o seu médico. E se você sentir alguma coisa ou alguma necessidade, você pode coletar o seu exame físico ou os seus dados, enviar para o seu médico, que não necessariamente precisa estar disponível ali. Então, isso dá um poder para o paciente muito grande. E uma coisa importante também, às vezes acontece aquela coisa naquele ponto, é sempre quando a gente pega no consultório, às vezes, mas, doutora, é que aconteceu uma vez, não acontece mais. Mas aí você consegue pegar aquele caso naquele ponto. Quando a gente pensa também em envelhecimento populacional, eu acredito muito nas casas do futuro, aí nessas casas inteligentes, nos apartamentos inteligentes, onde você tem o máximo da tecnologia para gerenciar a sua vida e dando qualidade de vida e de saúde para você também. Então, você ter esse dispositivo também vai te acrescentar aí. Se você é um paciente, vamos supor que interna muito, com o dispositivo você pode, exatamente o que a gente falou anteriormente, fazer um diagnóstico precoce, evitar uma complicação, evitar um desfecho que você tenha que ir de fato para o hospital. Como que o médico se beneficia da telepropedêutica? Você coordena, você gerencia o seu paciente de uma maneira que não era possível até então. Muitas vezes, vou pegar um caso, por exemplo, de uma otite. A otite média, por telemedicina, você não tem como fazer o diagnóstico. Porque para fazer diagnóstico de otite, você precisa ver o ouvido, você precisa avaliar a membrana timpânica. E aí, muitas vezes, isso principalmente na faixa etária pediátrica, você não precisaria entrar com um antibiótico logo no início. Você poderia um corticoide, um antibiótico tópico, reavaliar em 48 horas. Só que às vezes você não tem um horário na sua agenda para isso. Você não vai conseguir ter esse segmento. Então, através da telepropedêutica, você consegue ter esse segmento. Porque seu paciente poderia, por exemplo, fazer a otoscopia todo dia e te enviar isso. E você ter esse dado na sua mão ali, no vídeo, como é a otoscopia. E no caso da fonte pagadora, como que eu vou fazer isso? Bom, aí dentre as fontes pagadoras a gente tem ainda um pouco de diferenças, né? Entre o hospital, entre as operadoras de saúde, mas eu acho que nunca se falou tanto em cuidado coordenado. E o cuidado coordenado só vai ser possível quando você de fato conseguir ligar uma ponta à outra, ou seja, a atenção primária à saúde, a prevenção e promoção de saúde, com ali a ponta da internação e do desfecho. E o que a gente quer evitar? Internação, desfecho, paciente com alta carga de comorbidade. E aí, durante essa jornada, a gente consegue encaixar o dispositivo em vários pontos e com isso reduzindo comorbidades, complicações, uso de medicações de alto custo, muitas vezes, porque você consegue ter um diagnóstico mais acurado, reduzir complicações pós-cirúrgicas, por exemplo. Então, e aí a gente cai muito assim, são linhas de cuidado. São esses pontos, não é para tudo, é para linha de cuidado. Mas os benefícios são múltiplos, a depender da comorbidade, né, da doença que você elenca. Sim, nossa, e uma das coisas que você tocou, eu acho que é um grande, aproveitando a deixa que você deu, né? A questão do antibiótico, da antibiótico terapia, na minha opinião, a próxima pandemia vai ser de bactéria multiresistente, né? Porque a gente gasta muito antibiótico. Então, o fato de você poder acompanhar, e a gente sabe que o antibiótico ele é extremamente importante, mas tem infecções que vão se curar sozinho, né? E se você pode acompanhar esse paciente sem que ele use um antibiótico, ou que você consiga dar para ele um antibiótico mais bem direcionado, isso é stewardship, né? Que é a grande vedete aí do uso do antibiótico atual, e que é para você exatamente evitar essa questão da multiresistência. Então, quando a gente olha todos os pontos positivos que essa conduta e que a telepropedêutica pode dar e que a telesaúde pode dar, você acaba somando uma série de benefícios
que vão se traduzir em talvez uma redução do custo de gasto com antibiótico terapia, e aí uma redução de infecções ou de outbreaks de infecções multiresistentes, e aí você vai ter uma redução de custo hospitalar. Então, quer dizer, é muito maior, né? Sim, É sim, é muito muito maior. maior do que a gente consegue, às vezes, pensar. Porque quando você começa a conversa e a discutir, que você vai vendo todo o potencial que a telesaúde pode ter. A gente está muito numa fase inicial, e eu acho que é muito legal a gente ter a oportunidade de estar construindo isso, fazer parte desse processo. E eu sinto muito orgulho quando eu vejo médicos dentro desse processo, e médicos que tenham esse cunho científico, que tenham essa preocupação com ciência baseada, de fato, né? Isso é muito importante. Sim, eu acho que eu vou dizer que a medicina ela tem duas pernas, né? Uma perna é ciência, a outra perna é a questão humanitária, e aí às vezes a gente entra até nas questões espirituais, emocionais, mas uma não consegue ficar de pé sem a outra, né? A gente precisa ter os dois pilares bem fundamentados. Então, acho que isso são coisas que a gente precisa aprender e trabalhar muito bem. E nesse contexto, como é que você acha que vai ficar como é que vai se dar essa migração do cuidado do paciente centralizado no hospital, no centro de saúde, para casa e para o bolso do paciente? A gente já veio tocando superficialmente nesse ponto aqui durante a nossa conversa, mas como é que você vê toda essa migração final? Você vê algum tempo, algum projeto para isso? Algo que vai ser mais disruptivo nessa mudança, nessa migração? Olha, eu acho que a primeira resposta em relação ao tempo, não consigo te dizer se isso vai acontecer em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos. Por quê? São muitos stakeholders envolvidos, cada um com seu interesse legítimo. Então, a gente alinhar tudo vai ser um processo demorado. Acho que a tecnologia nunca dependeu tanto do homem também para de fato a coisa entrar no eixo. Mas como que eu vejo que é o pontapé inicial? E aí foi algo que não começou pela saúde, mas que a gente está usando muito na saúde. São os celulares, são os relógios, são os dispositivos wearables que vão promover inicialmente esse monitoramento remoto do paciente. E aí, com isso, você vai tirando esse paciente do cuidado ali hospitalar e indo mais para o seu cuidado dentro de casa. Então, acho que a gente está aproveitando muito que a tecnologia, que não necessariamente foi focada para a saúde, já nos dá hoje em dados de saúde, para a gente começar a entrar na casa desse paciente. E até mesmo para começar uma cultura da população em relação à nova tecnologia. Como usar tecnologia, né? E aí vai um passinho de formiguinha mesmo, bem pequeno, de como isso vai entrar, porque é o que a gente falou anteriormente, como o médico aceita isso. A comunidade médica tem uma certa resistência, né, em relação a essa adoção. Então, romper também a barreira do receio da comunidade médica e mostrar para eles, de fato, os dispositivos que existem, como que isso pode ser agregado ao cuidado que ele já fornece ao paciente. E daí, então, vai caminhando todo mundo junto, sabe? Eu acho que é uma caminhada muito junta, mas que o meu primeiro ponto, eu acredito muito que seja o monitoramento remoto desses pacientes. Ah, eu não tenho dúvida, não. Eu acho que isso, obviamente, eu acho que a gente ainda precisa de devices um pouquinho mais sofisticados, né? A gente tem tecnologias que ainda não foram incorporadas e que acho que vão trazer muito benefício. O uso de propedêuticas não invasivas, como ultrassom, como espectrofotometria, como fotopleximografia, né? Essas coisas que a gente ainda não tem totalmente incorporadas, e quando a gente tiver dados disso, usar a inteligência artificial em cima desses resultados para a gente chegar a conclusões, isso vai mudar de forma, acho que absurda. Mas concordo com você. A gente precisa primeiro educar o paciente a saber usar essas tecnologias, né? E o médico também, né? Então,
no final das contas, eu acho que todos vão precisar de uma educação, né? Sim. E aí é onde a gente sempre bate na tecla, de que a educação é um fator extremamente importante para a evolução da própria medicina, né? Então, a gente precisa realmente investir nessa questão de ensinar as novas gerações de médicos a como se portar, a como usar isso, né? E isso vai impactar, de certa forma, na jornada do paciente, né? Sim. A gente não tem dúvida que isso vai mudar, né? E como é que vocês veem isso, como médica e como empresa, essa mudança da jornada do paciente? Essa mudança, assim, ela é muito necessária. A gente fica muito confiante e na expectativa de como vai ser esse processo de fato. Eu acho que tem bastante gente investindo nisso. E aí é um ponto meu médico que eu fico assim, que eu penso muito. Eu vejo muita gente falando da jornada do paciente, a jornada do paciente, a jornada do paciente. Mas para mim a jornada do paciente ainda vai ficar num segundo passo, porque a jornada do paciente só vai existir, só vai ser possível, só vai ter engajamento quando a jornada do usuário, e aí o usuário que eu digo, médico, enfermagem, a TI do hospital, ela estiver muito bem alinhada. E às vezes eu acho que primeiro a gente foca no do paciente para depois no do usuário. Só que o paciente só vai ter jornada se o usuário de fato falar, não, isso aqui está funcionando para mim, esse produto vai ser assim, e aí eu consigo ter um engajamento. Porque se eu não tenho adesão do meu time de profissionais de saúde, do braço médico, eu não tenho como implementar isso para o meu paciente. Então, eu acho que esse cuidado a gente tem visto muito ultimamente com as interoperabilidades, com um sistema conversando com o outro, com o mínimo de dados que você precisa, o mínimo de janelas que você precisa trabalhar, né? Com, de fato, a integração entre os sistemas, porque médico às vezes tem um pouco de preguiça, né, de trabalhar com um monte de janela aberta. Então, e é esse cuidado que a gente está tendo agora, que a gente está vendo com o profissional que usa, eu acho que isso vai tornar muito possível a jornada do paciente, tá? Sim. Eu não sei nem te dizer se é preguiça. Às vezes eu acho que eu acho que um pouco de TDAH, eu não consigo trabalhar com muita coisa, eu perco o foco muito, muito fácil. E aí é aquilo que a gente estava discutindo, né? Da questão da passagem de plantão, né? Você precisa ter um foco, né? E esse foco ele precisa ser muito bem ajustado. Que você tem que ter aquela visão do motorista, né? Que você tem um foco na direção, mas você está atento a todo o seu entorno, né? Isso é muito importante. E aí tem um outro ponto que você tocou, Ana, que eu acho que foi muito legal você ter trazido isso, porque eu nunca vi ninguém tocar neste ponto, tá? E aí, meus parabéns pela sua visão, acho que foi fantástica. E eu concordo 110% com você. E acho que a gente precisa criar até um termo para isso, né? Porque eu acho que talvez não seja a jornada do paciente, mas a jornada de todos. E aí, pensando em todos os envolvidos, como se você estivesse dentro de um avião, né? Estamos todos indo para a mesma direção, para o mesmo lugar, saindo do ponto A para o ponto B, mas estamos dentro do mesmo avião. E aí a gente tem interações ali dentro. Então, o piloto, a aeromoça, o comissário de bordo, os passageiros, da mesma forma que o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o nutricionista, os pacientes, a gente está tudo dentro do mesmo avião. E a gente tem que criar uma jornada que faça sentido para todos, para que a gente chegue da melhor forma no destino final. Eu nunca tinha visto ninguém com esse ponto de vista, né? Acho que você pode criar algum termo, cunhar algum termo aí. Talvez air trip, alguma coisa assim, né? Eu acho, mas aí eu acho, Cris, que é a grande sacada do médico que junta gestão com assistência. As coisas não podem ser, não devem ser dissociadas. Se eu penso assim, é porque eu vejo os atritos de cada um dessa área. E eu sei o quanto é importante. Até dentro da Twindo, quando a gente pega um cliente que quer ter uma inovação, a gente ajuda ele do tipo, vamos construir juntos com você isso. E é uma das minhas perguntas, as primeiras perguntas que eu faço, e muitas vezes o cliente não sabe, quem é seu público-alvo? Quem é a sua população? Primeira coisa. Às vezes eles não sei ainda. Não, eu preciso primeiro saber isso. Depois, quem que vai usar essa tecnologia?
Qual é o objetivo de você aderir a essa tecnologia? E aí a gente encontra, eu ponho na minha visão, assim, no meu dashboard mental, todos os atores dessa jornada. E eu tenho que pensar o que vai fazer sentido para todos esses atores. Se eu tiver um ator, eu acho que é igual aquele joguinho de que a gente vai tirando pecinhas e nada pode cair, sabe? Uhum. Se um ator do meu processo não tá ali, não tá engajando, tudo cai. E aí é muito mais fácil eu falar, olha, não deu certo. Mas você tentou 110%, assim, você entendeu o seu processo? Muitas vezes não. E por isso que a gente tem muito insucesso nos casos de quando a pessoa tenta ser disruptivo dentro do seu serviço, tenta criar um serviço de telesaúde, mas assim, qual é o objetivo? Quem é? Para quem é? Quem vai usar? Como vai ser? Isso é um processo que demora muito. Só que são poucas pessoas que a gente tem hoje em dia, a gente tem essa carência de mão de obra. E principalmente de médicos que trabalhem com isso, que entendam essa visão, que queiram compreender e trabalhar e lidar e criar um projeto, criar um produto, né, na prateleira, assim. Eu jamais imaginei que eu faria o que eu faço hoje. Eu sempre fiz a medicina porque eu queria ajudar pessoas, eu queria mudar, modificar a qualidade de vida dessas pessoas de fato. E com a telesaúde eu consigo fazer isso numa proporção que eu jamais pensei. Mas eu preciso de todo mundo junto nisso, sabe? Essa visão holística da jornada, de fato. Todo mundo no avião, e o avião não tem primeira classe, tá? É todo mundo na mesma classe. Ou vai todo mundo de primeira ou de executiva. Não tem diferenciação aqui, não. Muito legal. Cara, eu fico muito feliz, Ana, de ver esse ponto de vista seu, até porque você é mais nova que eu, né, na área médica. Mas, assim, você me enche de esperanças com relação às novas gerações, né? Porque eu sempre tive uma visão de que, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande com o paciente, de cuidar do paciente, mas principalmente os médicos antigos, aos médicos antigos, faltava a visão de que a gente tem desejos infinitos, mas a gente tem recursos finitos. Então não adianta a gente querer fazer tudo para o paciente se a gente não tem como ou como arcar com os custos de tudo, né? Então a gente tem que também ser racional. Então, essa racionalidade, ela não pode atropelar o paciente, mas ela tem que levar em consideração de que também eu não posso gastar todos os recursos com aquele paciente, porque senão vai faltar no passo subsequente mesmo para aquele paciente, né? Então, essa visão mais pé no chão, vamos dizer assim, que você tem, e que é uma visão que a gente da Grifo chancela, né, que a gente também tem essa mesma visão, eu acho que isso é a cara do novo médico, ele precisa ser assim, né? E fico muito feliz de ver que não é uma coisa que está no nosso imaginário, que você está pondo isso em prática. Isso é muito bom. Fico muito, muito, muito feliz que ainda existe esperança. Porque tem hora que a gente fica meio desesperançado, né, na área médica. Olha, eu agradeço muito, Cris, porque assim, é um processo muito difícil e solitário. Porque às vezes a gente sente que tá falando sozinho, tá falando pro vento. Mas eu sinto muito que eu me sinto numa geração um pouco intermediária, sabe? Eu acho que vocês começaram esse processo, não que vocês são muito mais velhos que eu. Só entendi, a barba branca faz sentido. Eu acho que vocês deram o primeiro passo. A minha geração ainda é uma geração muito perdida, assim, em relação à tecnologia, mas como é isso? Eu vejo pelos meus colegas mesmo mas como é isso? O que é isso que você faz? Você trabalha com o quê? Então ainda é uma geração muito perdida, mas porque eu tenho como referência vocês, médicos como vocês, entusiastas, pessoas que já têm uma bagagem grande de várias áreas da saúde. E cada um com, não é só várias áreas da saúde, mas vários cargos dentro da saúde, dentro da gestão, e mostram pra gente que isso é possível, que tem uma portinha aberta. Tem as pessoas da minha geração ali que estão vendo essa porta aberta e tipo, vamos lá, então. E aí a nossa missão pegar e educar e conscientizar e propagar essa informação para a galera que está na faculdade, para a galera que está se formando, que pensa assim, porque era uma coisa, questão minha, tipo, eu quero fazer residência médica, mas eu quero fazer de quê? Eu não tinha essa visão que era possível fazer
só gestão, talvez, sabe? E eu acho que isso a gente tem que mostrar que é uma possibilidade, só que também a gente tem que estar preparado para isso, né? A gente tem que inserir essa educação dentro da faculdade, tanto de gestão, quanto de inovação em saúde, telesaúde, isso tem que estar no currículo da faculdade, não tem jeito, né? E ter especializações voltadas para isso também. É isso aí. A gente precisa aprender a lidar melhor com todas essas questões. Muito bom. Ana, foi um prazer enorme bater um papo com você. Te agradeço muito. Te agradeço muito por salvar a minha visão de esperança no futuro. Muito legal. E vamos lá, né? Nos veremos no Rio 2022, onde a gente vai bater mais um papinho e vamos falar mais sobre tecnologia. Sim, sim, muito obrigada pela oportunidade, por esse bate-papo, por essa troca, que eu acho que é sempre troca quando a gente encontra pessoas que trabalham com telesaúde. Eu acho que todo mundo tem um brilho no olhar, uma vontade de fazer uma coisa diferente, e por isso que eu acredito muito que a gente vai conseguir romper todos esses paradigmas. E a gente se encontra no Rio Innovation em novembro, para uma troca maior ainda, com uma galera muito maior, vai ser bem legal. É isso aí. Até lá, então. Nos vemos lá. Um Tá. beijo. Tchau, tchau.